Já deixa a Juliana aqui pagando mico comigo, esperando. Ah, você vai me deixar assim? Bom dia, gente. Bom dia, Achei que você ia Paulo. Pronto. ser. Bom dia, Monique. Os convidados já entraram também. Ai, que Porque bom. Bom sempre eu fico dia, pagando mico sozinha. bom dia, Monique. Bom dia, Yuri. Ai, que É um prazer estar saudade, aqui Paulo com Estevam. vocês essa manhã de sexta-feira para a gente falar de um assunto tão importante que é a educação, principalmente porque tem muita gente. Eu estou vendo. Nós falamos sobre educação 24 horas por dia, eu, vocês que são professores, porque a gente vive educação. Vai ser uma honra ouvi-los falando sobre cursos, né, sobre a formação presencial, sobre a formação EAD. Aninha, toca o barco, que hoje a gente tem muito assunto para falar. Obrigada, Ju. Juliana, coordenadora do Polo Araruama, ela não se apresenta, não, gente. Ela começa a falar que nem eu. Começa a falar e não se apresenta. Bom dia, para quem não me conhece, eu sou Ana Luísa Cômora, coordenadora do Polo Itaboraí, a Juliana é coordenadora do Polo Araruama, a Issa, coordenadora do Polo Maricá, não vai poder participar conosco hoje, porque ela ainda está lá resolvendo um problema na família dela, mas mandou um abraço, agradecer aos participantes, e imagino que semana que vem ela já esteja de volta conosco, tá? A coisa do ensino à distância não é novidade, entendeu? Eu mesma tenho um certificado de ensino à distância de 2003. Só que isso veio crescendo e as pessoas ainda com uma certa resistência. Por conta da pandemia, o ensino à distância teve que descer goela abaixo das pessoas. E aí tem uma grande diferença entre ensino à distância e o que teve que ser adaptado do presencial para o EAD, que não foi o ensino à distância, ele passou a ser um ensino remoto. Então tem muita diferença. Ao mesmo tempo, o ensino à distância, propriamente dito, começou a crescer bastante, e eu acho que até agora, para esse novo semestre, o que era um ensino simplesmente remoto já vai poder ser planejado para ser executado como ensino à distância. Eu não sou especialista nessa área para falar, então nós temos os nossos dois convidados, que são feras nisso, e estão passando por isso, estão lidando com isso enquanto professores, então eles vão ter muito para contribuir para o nosso papo, tá? Então eu vou chamar primeiro o Yuri de Moraes, tá? Que é pedagogo, é tutor à distância, já foi coordenador de polo também, e é o idealizador do EduConecta, tá? Então vou chamar ele, vou tirar a Juliana, momento diretora de Beijo. live. Beijo, Ju! Vou trazer o Yuri. Vamos aguardar. Bom dia, Yuri. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Ana. Obrigado pelo convite. Oi, não te ouvi. Oi, fique à vontade, o palco é todo seu. O Yuri vai falar com a gente um pouco sobre essa relação do ensino à distância, o ensino remoto, o telepresencial, em relação ao ensino infantil, fundamental, médio, e esse pessoal que foi mais assustado, assombrado com essa coisa da mudança em função da pandemia, porque não praticava EAD de forma alguma ainda. Então, ele tem uma boa experiência para trazer para a gente. Bom, obrigado, Ana, pelo convite. Bom dia a todos que estão nos assistindo. É um prazer enorme estar aqui falando com vocês. É um assunto bem delicado, é um assunto em alta, porque realmente todos nós que trabalhamos com educação, nós fomos pegos desprevenidos, principalmente a educação básica. Como a Ana pontuou, as universidades elas já trabalhavam aí com a modalidade EAD, ou as universidades que tinham a modalidade presencial, elas já tinham disciplinas ofertadas na modalidade EAD. Então, não foi uma estranheza total para esse público, para esses alunos, esses universitários, pegarem esse momento de pandemia e uma educação, um ensino remoto. Mas para a educação básica, não. Ela sempre foi ofertada na modalidade presencial. Eles não tinham contato com essa tecnologia, eles não tinham contato com essas novas
metodologias de ensino por meio do ambiente virtual, e de uma hora para outra todo mundo teve que se adaptar a essa nova realidade. Uma observação que eu gosto sempre de colocar é que as pessoas confundem muito essa questão de modalidade presencial e EAD. Muitos professores, muitos educadores colocam como se a nossa modalidade presencial na educação básica tivesse sido passada para a modalidade EAD. E, na verdade, não é isso que aconteceu. Nós estamos vivendo uma educação não presencial, né? O artigo 32 da LDB, ela garante um ensino remoto em situações emergenciais, como é o caso agora que a gente está passando pela pandemia. Então, não houve uma troca de modalidade. A gente continua na modalidade presencial na educação básica, mas estamos passando por um período emergencial e estamos utilizando aí do ambiente virtual um pouquinho da educação à distância, né, para estar suprindo essa carência. E assim que tudo isso passar, a gente retorna para 100% presencial com as crianças, com os adolescentes. Ana, quer colocar alguma coisa? Não, eu ia falar alguma coisa, mas eu tô velha, Gaga, eu já esqueci, óbvio. Esqueci completamente. Tava aqui na pontinha da língua e saiu. E é uma grande preocupação das pessoas, como é que vai ser o depois? Como é que vai ser agora? Como é que vai ser o depois? Se esse ano vai ser perdido, se a gente vai conseguir tirar esse atraso, entendeu? Até porque eu que tenho filha pequena e não tenho nenhuma formação pedagógica, estou cortando um dobrado para ela, as crianças que não têm essa responsabilidade, essa compreensão do compromisso que é necessário com a questão do ensino à distância. Porque o ensino à distância ele é todo planejado para ser à distância. Entendeu? Assim como os professores do presencial, eles se planejaram para o presencial. E aí, de repente, foram pegos de surpresa. E aí tem que se virar nos 30. E aí, como é que os professores ainda têm capacidade para isso, mas como é que foi a questão em relação às crianças? Como é que foi esse contato? Então, eu, por meio do meu canal, como você falou, eu conversei com diversos profissionais da educação básica, desde a educação infantil até a gestão de escolas que trabalham com educação básica e ensino fundamental 2 para cima. E aí, o que mais me foi relatado nessas conversas é que a escola ela teve um susto muito grande, porque a gente pensa assim, o aluno, o responsável se assustaram. Mas a escola também se assustou porque ela nunca trabalhou daquela forma. Então, como é que foi esse início? As pessoas pensam que as escolas já começaram trabalhando com o ensino remoto, né, meio virtual, imediatamente. Isso não ocorreu. As escolas tiveram que se reunir corpo docente, reunir equipe diretiva, o corpo pedagógico, para poder se organizar, conversar, como eles iriam planejar essas aulas. Foi o que você pontuou. A modalidade presencial, ela não tem uma organização, um planejamento curricular, um planejamento pedagógico, uma proposta pedagógica voltada para a educação virtual. Ela é construída para uma educação presencial. Então, essas equipes elas tiveram que se reunir para reformular, porque até o tempo das aulas foi modificado. O tempo que a criança ou adolescente consegue ficar na frente de um computador, consegue ficar na frente de um celular, prestando atenção numa determinada aula, é menor do que numa aula presencial. A dinâmica de ensino é totalmente diferente. Então, inicialmente, teve que ter essa preparação interna para somente depois começar a atender os alunos, os responsáveis. Detalhe que as escolas, elas acreditavam que a gente não ia ficar tanto tempo afastados como nós estamos. Eu lembro que tiveram muitos colegas, muitos colegas acreditavam que seria papo de 15 dias, né? Uma semana, 15 dias. E aí nós estamos batendo 4 meses. Né? Então, muitas escolas também demoraram a agir, demoraram a construir um planejamento adequado para essa nova realidade, por conta aí dessa questão do que vai acontecer, né? Vamos aguardar, vamos preparar alguma coisa. E aí, quando você me pergunta, Yuri, como é que vai ser essa questão com as crianças pós-pandemia? Está sendo dificultoso para muitas instituições escolares e muitos alunos conseguirem aprender dessa forma. Essa educação remota, ela está atendendo alguns muito bem, algumas crianças e adolescentes se adaptaram muito bem, outros nem tanto.
Os professores têm se esforçado para trabalhar com dinâmicas diferenciadas, usar da ludicidade, usar de aplicativos para poder enriquecer essas aulas e fazer com que os alunos se interessem, se sintam envolvidos. Eles têm prestado grande assistência via WhatsApp, principalmente, que é uma ferramenta gratuita e que quase todo mundo tem acesso. Mas, pós-pandemia, a gente vai ter que fazer aí um diagnóstico, fazer uma análise em cima de cada aluno para saber o que ele aprendeu, como ele aprendeu aquilo ali, em que nível ele se encontra. A gente, conversando com outros educadores, a maioria dos educadores disseram que para 2021 eles acreditam que vai ser um ano de observação, um ano do acolhimento, onde a gente vai ter que dar um amparo socioemocional muito grande, respeitar as vivências desses alunos, inclusive desses responsáveis. Pós-pandemia, né? Saber como é que aconteceu, quais os impactos disso, para poder montar uma estratégia de trabalho. Né? A gente vai receber alunos de diversos níveis, isso é fato. Não vai estar todo mundo bonitinho, nivelado, para a gente poder traçar, provavelmente, um planejamento que seja paralelo com os conteúdos de 2021 para poder tentar nivelar isso daí. Eu tive lendo que a gente deve levar cerca de 2 anos para conseguir tirar esse atraso desse ano, que esse ano, teoricamente, já está considerado perdido, e que a gente vai levar 2 anos para tirar esse atraso, e trabalhando com ensino híbrido, né? Ou seja, parte em sala, parte EAD, para os próximos anos. Esse retorno agora, alguns estados no Brasil já estão prevendo o retorno. São Paulo, por exemplo, colocou a previsão de retorno em setembro. Né? No Rio de Janeiro ainda está uma discussão muito grande, muitas escolas querem reabrir por pressão dos responsáveis, outras escolas não querem retornar. De fato, existe um risco iminente, nós não temos uma vacina, né? A única medida de proteção que nós temos são os hábitos de higiene, o distanciamento, né? É o que a gente pode fazer no momento para se proteger. Então, realmente, você enviar as crianças e os adolescentes para as escolas novamente é um risco muito grande. Mas com esse retorno, digamos que ele aconteça, né? A proposta são 3 eixos, né, que eles estão aí trabalhando, que seriam a promoção da saúde, do cuidado da saúde, intensificação dos hábitos de higiene, o uso da máscara, o uso do protetor, daquela viseira, né, que protege a parte dos olhos e também o restante do rosto. Depois disso, trabalhar toda essa parte socioemocional, de acolhimento, receber esses alunos, receber esses responsáveis, saber como é que está todo mundo, o que a gente pode fazer para suprir. E abaixo disso aí a gente entra na parte educacional mesmo, de fazer o diagnóstico educacional, de como é que está toda essa situação. Eu trago a minha experiência pessoal. Eu, por exemplo, eu preciso que os meus filhos vão para a escola para eu poder voltar a trabalhar presencialmente. Mas, ao mesmo tempo, hoje eu não autorizaria. E aí eu tenho uma de 10, porque eu acho assim, para o ensino médio, tal, que já são adolescentes, já tem um mínimo de responsabilidade. Criança de 10 anos vai para a escola, vai ficar de máscara, quieta, lancha, bota no lugar, tira, coloca, não vai dar certo. Isso não vai dar certo. E aí o pequenininho de 2 anos para a creche, que não tem nem como colocar a máscara. Então, volta o ensino médio, mas não volta o fundamental, não volta a educação infantil. Então, isso é muito complicado mesmo. Então, não, por exemplo, o prefeito do Rio falou, né? 3 de agosto volta. Eu não mandaria os meus filhos. Eu não mandaria. Eu acho que a coisa não está controlada o suficiente para a gente poder soltar as crianças. Então, ia virar uma loucura. Então, o prefeito diz uma coisa. Aí o pessoal de Itaboraí, tem até um aluno que está online, Juan, que me perguntou, professor, o prefeito falou tal que ia voltar às escolas. Eu falei, não, peraí, prefeito do Rio, de Itaboraí, ainda não. Então, é muito delicado porque o governo federal deu autonomia para os municípios decidirem, e aí cada município está querendo decidir, mas a coisa está bem enrolada de uma cidade para outra, porque ainda tem essa coisa de deslocamento de uma cidade para outra. Então, às vezes, aqui em Niterói, você tem gente de São Gonçalo que estuda em Niterói, gente de Niterói que estuda em São Gonçalo, um libera, um não libera, e aí a pessoa circula, transita, e aí carrega de um lugar para o outro. Vai ser bem complicado, tá?
Essa Fala, questão pode falar. do ensino híbrido, a proposta que está rolando é que eles separem as turmas em grupos, e aí um determinado grupo vai assistir aulas presenciais naquele determinado dia, o outro grupo em outro dia, e ainda vão ter disciplinas complementares, né, que vão ser ofertadas no ambiente virtual. Essa é a proposta deles. A nível internacional, as escolas de outros países, elas realmente começaram a retornar dessa forma, ensino híbrido, e aí eles foram avançando, 20%, 30%, até bater 100% do alunado e a volta à normalidade. Mas a gente tem que lembrar que no Brasil, a gente ainda não chegou no patamar de outros países dessa redução drástica da contaminação, né? De todo esse Temos processo. 3, 4 meses de distância aí, né? Para a Europa. Sim, é bem diferente. Mas a gente comenta porque, querendo ou não, no futuro, a gente pode adotar os mesmos procedimentos que podem ser funcionais aqui para a gente. Lembrando que quando a gente fala também assim, a gente vai tentar nivelar, né, os alunos, né, o nível de aprendizagem quando esses alunos retornarem. A gente tem que lembrar, nesse assunto todo aí, nesse meio, que nós tivemos alunos que não tiveram acesso a essa educação remota. Eles não têm recursos tecnológicos, não têm recurso financeiro. Em entrevista que eu fiz também com gestores de escolas, eles disseram que demoraram a atingir a porcentagem de alunos atendidos, teve que ser feita uma busca muito grande, um contato contínuo com as famílias para poder estar cada vez mais trazendo esse aluno para o ambiente virtual. Foi uma evolução, literalmente feita por porcentagem, mas ainda existem aqueles alunos que realmente não têm acesso, porque não tem o smartphone, porque não tem um computador, porque não tem um acesso à internet. E esses alunos eles estão sendo atendidos por meio das apostilas disponibilizadas pelos governos, pelas prefeituras, isso se tratando da educação básica, tá? E aí, por meio dessas apostilas, eles conseguem estudar os conteúdos que estão sendo propostos. O problema é que a gente não tem como verificar como é que está esse aluno, se ele está aprendendo, se ele está entendendo, né? Ele pega aquela apostila, ele leva para casa. Muitas vezes aquele responsável, ele não tem a formação adequada ou o grau de conhecimento suficiente para ajudar aquele aluno e a gente não sabe em que estado esse aluno vai retornar para a gente na escola. Então, é um caso muito preocupante, é uma coisa que a gente tem que pensar que não é todo mundo que fala, não é todo mundo que toca nesse assunto, as pessoas falam muito dos alunos que têm acesso à tecnologia, que estão tendo um momento para poder falar por meio do smartphone, por meio do computador, mas a gente tem aquele alunado que não teve acesso nenhum, e com esses alunos a gente vai ter que ter um olhar mais especial ainda do que com aquele que teve o contato com a tecnologia. Maravilha, Yuri. Obrigada pela participação. Vou trazer um pouquinho a professora Monique e depois, dependendo das perguntas, a gente traz de volta ou então traz só para despedir, tá bom? Tá Obrigada, bom. Yuri. Um abraço. Agora, eu vou trazer, porque fala-se muito da maturidade do ensino superior, tal, mas a coisa na prática não é tão assim. Vou aproveitar e agradecer. Daqui a pouco eu vou anunciar. Eu já trouxe a imagem dela, mas daqui a pouco eu falo de currículo dela. Anuncio ela. Deixa eu aproveitar para agradecer a presença do professor Paulo Steclo, da nossa tutora Tatiane, do professor Cristiano Ramos, do Hélio Ricardo, da Iná, amiga da Monique, e mais um montão de alunos que tem aqui, que eu já não decorei o nome de todo mundo, não. Agora, vou anunciar minha amiga, já cortou um dobrado comigo, e com Paulo Steclo, aquela subsala de professores ali. Meu Deus do céu, o telefone caindo, a pessoa louca. Pessoa da melhor qualidade, geminiana, faz aniversário comigo. Professora extremamente competente. Ainda vou falar um negócio. Uma das professoras mais queridas por onde passa, mesmo dando aula de matemática, de estatística, de cálculo, dessas coisas assustadoras, tá? Então, da melhor qualidade, sempre bem-vinda, Monique. Oi, Comorete. Muito bom, né? Ver um monte de amigo aqui.
Eu também trouxe a minha canequinha da matemática, lógico. Mas a minha tem jabá, ó. Né? A minha tem jabazinho. Ah! E vim de amarelo para combinar com esse seu blazer super chique, né? Essa camisetinha de malha para mim não rolava, não. Eu sou uma pessoa de garbo e elegância. Você está me escutando bem? Perfeitamente. Bom, falar desse assunto, né, que caiu no nosso colo, no nosso cotidiano de uma forma tão drástica, né, e surpresa, ao mesmo tempo, é bem complicado, né? E assim, eu gostei muito que vocês começaram a falar sobre essa diferença, né? Porque muita gente fala, não, é EAD, virou EAD, não posso pagar a mesma coisa porque é EAD, não, assim, tem uma diferença bem gritante do que é EAD e o que é ensino remoto, né? Você tem toda uma programação, você tem todo um cronograma que é completamente diferente do que a gente está vivendo em muitas instituições, né? E aí você me chamou para falar sobre o ensino superior, né? O ensino superior, ele também, assim como a educação básica e tal, ele teve uma diferença com relação à parte pública e as instituições privadas, né? A UFRJ nem voltou ainda, né? Não, mas assim, já estão começando a se organizar. Eu, como sou coordenadora lá do Projeto Rondon, eu tenho visto o pessoal do Brasil todo já está começando a se organizar, né? A UEMG está se organizando para que comece a voltar aos poucos, né? Porque a gente cai nessa situação que o Yuri estava falando, né? Que não necessariamente todo mundo tem acesso, né? Para ter uma aula remota. A gente sabe que naquele horário que ele teria aula, ele está disponível, lógico, porque ele teria disponibilidade na sua aula presencial. Mas e aí? Eu preciso ter uma internet, assim, qual tipo de internet que a gente tem que ter? Precisa ser muito rápida, ser normal? Eu posso usar meu celular? Será que a internet do meu celular, os meus dados vão comportar a plataforma que vai ser usada, né? E aí tem várias variáveis nessas equações que a gente teve que resolver, né? E aí, e outra coisa importante, né? As pessoas acham que quem estuda em instituições particulares, de qualquer segmento que a gente esteja falando, ela obrigatoriamente tem uma internet, ela obrigatoriamente tem um computador, né? E aí não passa pela cabeça que é um computador para a família toda, né? Que ela está ali numa instituição privada, vou falar de ensino superior, né? Porque ela, neste momento, tem capacidade, não capacidade intelectual, mas uma possibilidade de estudar. E não necessariamente ela precisa ter um computador, né? Até porque as instituições, elas têm computadores para que essas pessoas usem, né? Na biblioteca, você não precisa ter toda essa estrutura para fazer um ensino superior, não é isso? E aí as pessoas começaram a confundir, né, muito isso. E o que eu achei bem legal é que os professores se uniram de uma forma fantástica, tá? E assim, eu não falo só da instituição que eu trabalho, porque todos os meus amigos comentaram sobre isso, dessa união dos professores de fazer a melhor aula possível para que esses alunos que estivessem em casa não perdessem o semestre, né? E eu vivenciei isso, né? Porque eu dou aula tanto na engenharia quanto na medicina, né? Não sou maluca, não. Mas porque a gente... não é coisa de doido, não. Eu não dou aula para matemática lá na medicina. A gente trabalha com as simulações, né? E aí a gente teve que refazer todo o cronograma, refazer toda a metodologia. E aí eu gosto muito de abrir um parêntese com relação a isso, porque o professor, né,
Aquele professor dinossauro que eu estou falando, né? Apesar de que os atuais também tem muito isso. A gente acha que a nossa aula não pode mudar. Né? Já parou para perceber isso? Não, eu dou aula de cálculo há 18 anos, né? Que é o meu caso. E aí, imagina se eu agora, né, assim, eu ainda continuasse dando a mesma aula que eu dava há 18 anos atrás, porque o cálculo não mudou, né? E aí, será que o aluno de agora, ele vai aceitar da mesma maneira que o aluno de 18 anos atrás? E aí, o professor, né, assim, o que eu falo, professor, que ele é raiz, né? Ele começa a perceber, já devia ter percebido há muito tempo, que mesmo na aula presencial, essa metodologia tinha que mudar. Né? Não é agora, esse negócio de cuspe-giz não existe mais. Né? O aluno ele chega questionador. Por que 2 mais 2 são 4? Você está falando aí vem que, não, eu tenho 2 laranjas, conta aí. Não, peraí. E daí? Não é assim que as coisas funcionam. Né? E aí o professor que começou a se reinventar na sua aula presencial, ele não teve tanta dificuldade na sua aula remota, né? Que é a aplicação de metodologias ativas. Então, lembrando que metodologia ativa não necessariamente é tecnológico, mas você pode adaptar muito bem com a tecnologia, né? Ela faz parte, é uma agregação disso. E aí o professor que se reinventou, a única coisa que ele precisou, assim, é transformar a aula dele em PowerPoint, não é isso? Porque a gente precisava disso. Mas você pensando em novas metodologias para o aprendizado, tanto no presencial, quando você passou para o remoto, você conseguiu prender esse aluno. Porque ele já sabe, assim, que é muito bom, né? Assim, você usar uma metodologia diferente, você mostrar para ele que eu não preciso... O que eu falo é a única verdade do mundo, isso, né, é uma coisa muito de professor. É muita... eu sou a única verdade do mundo, né? Nunca e nem aí vi. você E aí você começou a proporcionar, principalmente no ensino superior, que é fundamental isso, Ana, a gente começou a ensinar eles a estudarem. A gente começou a mostrar para eles que o mundo é muito maior do que aquela sala de aula. E aí a gente usou as metodologias ativas, né? Ele começou a ver mais o YouTube, viu que determinadas redes sociais também são ótimas para o estudo dele. E eu acho que isso foi uma parte muito positiva, né? É claro que, assim, a gente teve que se unir, porque tinha professor que, assim, nunca ligou o computador. Sim, existem muitos professores que nunca ligaram o computador. E aí a gente se uniu... Oi? Fangueiro? Que nunca, entendeu? E mesmo assim, esses professores deram o sangue para que aprendessem a plataforma que as instituições usaram. Professores que trabalhavam em 2 instituições diferentes e tiveram que aprender 2 plataformas diferentes, né? E aí eu acho que... porque você sabe, né? O pessoal que está assistindo aqui, que já me conhece, eu gosto muito de ver o lado positivo, né, das coisas. E aí eu já vi muitos professores, né, do ensino superior chegarem e conversarem assim, caramba, eu tenho que repensar minha aula presencial. Eu vou ter que, não é incluir tecnologia, mas incluir metodologias que ensinem, porque a gente está ali para dar um pontapé inicial para o cara. Né? A instituição, o ensino superior não é para ensinar tudo que o cara tem que saber. Né? A gente dá aquele pontapé inicial para ele e ele tem que correr atrás. Né? Aquela matéria que ele estuda ali é só o início de tudo da vida dele. Né? E que ele sempre vai ter que ficar se reinventando, estudando, para que não fique igual a minha aula de 18 anos atrás. Né? Era com ábaco. E aí ábaco. uma coisa... Oi? Imagina se eu olhasse com ábaco na minha aula de cálculo, entendeu? Pois é, entendeu? Assim, a gente precisa muito se reinventar. E é isso que as aulas remotas, né, mostraram pra gente. E aí começou a abrir, né, um leque de conhecimento e as pessoas começaram a procurar os ensinos
à distância, né? Para fazer cursos, viram que esse monstro que era o ensino à distância, né? Esse monte de preconceito que existia em relação a isso, foi começado a colocar de lado, né? E a gente começou a correr atrás sobre isso, né? O problema do ensino à distância, das aulas remotas, né, que a gente precisou repensar bastante no ensino superior, é que a gente tinha as aulas práticas, né? E mesmo quando a gente tem aula prática no ensino à distância, o aluno vai ao polo, né, para ter essa aula prática, aula de laboratório, ele vai ao polo, ele não tem essa, teoricamente, né, ele não tem essa aula prática à distância, né? O que eu digo é aula de laboratório, no caso da medicina, né? Todas as disciplinas têm a parte prática. E aí, isso teve que ser repensado com cuidado. E aí, o MEC autorizou, né, que a gente desse a parte teórica remotamente, mas a prática não tem como, né? A gente aplicar, principalmente na medicina. E aí, isso vai ser reposto. Não sei quando, mas vai ser reposto. O pessoal está falando que volta em agosto, né? As aulas e tal. Eu não acredito que volte em agosto. O MEC já mandou ficar até dezembro. Eu não acredito que isso volte, né? E aí eu acho que os professores têm que repensar, né? Começar a repensar. Não, mas o governo está falando que volta. Tá, você vai ficar esperando, em vez de se programar, em vez de se reinventar, em vez de se atualizar, né? E aí, isso foi o que eu observei bastante, com Moretti, no ensino superior. Acho que muitos professores começaram a entender o que é o ensino superior, né? Porque a gente sempre teve essa definição de que o ensino superior é o professor, o aluno. E aí isso nunca vai se igualar, né? E não é bem assim, né? Não é porque você tem um doutorado que você é melhor que o aluno que está ali. Principalmente quando a gente está na instituição privada, né? Porque às vezes você está ali, você é mestre disso e o teu aluno também é mestre. Aliás, às vezes o seu aluno também é doutor, mas ele é doutor em matemática e ele agora teve a fazer filosofia. Né? Na terça-feira eu participei de uma live do Rotary Club, e a coordenadora de Maricá ia participar comigo. E aí ela, com esse problema que está tendo na família dela, ela não pôde participar. Eu acabei convidando um aluno nosso, que é da Defesa Civil de Santa Cruz. Ele deu um verdadeiro espetáculo, ele deu um show, porque ele dá cursos à distância nessa área de defesa civil, e ele deu um show, entendeu? Ou seja, não tem como essa coisa, você considerar que porque é seu aluno, ele está no nível inferior. Entendeu? Eu fiquei babando por ele falando. Fala muito melhor do que eu. Entendeu? Então vou trazer, inclusive, uma live aqui comigo. Não vou perder uma chance dessa. Ainda mais pro jabá de meu aluno, é aluno do meu polo. O Márcio, a Tatiane está falando que o Márcio deu um verdadeiro show. Então, exatamente. E aí não só ele trocou comigo falando sobre EAD, como depois, quando o outro rapaz começou a falar sobre vacinas de Covid, ele tem enfermagem também, e aí começou a falar. E um evento que era para ser de 1 hora levou 2h30, entendeu? Foi incrível. Exatamente. Então a gente, essa coisa do aluno, ele não está abaixo da gente. Até porque se a gente enxerga o aluno no nosso nível, a gente troca muito mais com ele. Ele ajuda a gente ajuda ele, e a coisa fica muito mais rica. Exatamente. Não, e principalmente porque a gente está no ensino superior, né, Kumora? Pô, o cara, eu costumo brincar, e todos os meus alunos lembram, que eu sempre observo isso, né? Eu sempre falo assim, gente, vocês sabem que o mundo é redondo, né? E aí ele vai girando muito devagarinho, assim, a gente nem sente, né, que ele está girando. E aí, quando ele gira, quem está em cima, no primeiro momento, e quem está embaixo, troca de posição. E aí, quantas vezes eu já cheguei, né, já cheguei na Petrobras e quem avaliou o meu projeto pela Marinha foi um ex-aluno meu, entendeu? E aí ele lembrou desse exemplo do mundo, né, que é redondo e que vai girando, e ele fala para os estagiários dele. Então, ali no ensino superior, a gente está professor.
né? Isso pode mudar. Quantas vezes eu também já fiz curso que o meu ex-aluno foi meu professor naquele curso, né? E então, a gente precisa se reinventar dessa maneira, né? A gente precisa fazer uma reflexão sobre o que é o ensino superior. E eu acho que essas aulas remotas, ela veio mostrar para a gente, né? Que a tecnologia, ela está aí, ela pode puxar o nosso tapete, como também pode ajudar muito bem a nossa vida, né? O Matheus está perguntando aqui, Matheus foi meu aluno. Eu ia falar, tem um aluno seu fazendo pergunta. Qual o ponto positivo no ensino de cálculo você conseguiu observar no ensino remoto? Então, Teus, eu já modifiquei muito a minha aula presencial, né? Eu comecei a usar muito metodologia ativa nas minhas aulas presenciais. Então, eu usava muito Plickers, né? Eu trabalhava em grupos, usava o aplicativo Plickers dentro de sala e comecei a ensinar eles a estudar. E aí eu vi uma melhora muito grande nas notas dos meus alunos. E aí, como eu já estava trabalhando esse tipo de metodologia no presencial, eu trouxe a mesma coisa para o remoto, né? E aí, o remoto, eu comecei a usar várias... como eu tinha tecnologia a meu favor, né? Porque eu só tinha tecnologia nesse caso, eu comecei a usar o Mentimeter, comecei a usar o Kahoot. Então, todas essas ferramentas, né, para auxiliar o seu ensino, começou a motivar os alunos a estudarem. Porque o cálculo é cálculo, cara. Não tem o que a gente mudar ali. Não tem. Vai ser integral, vai ser a tabela, como é que a gente usa a tabela. Não tem o que mudar. Mas o modo como você mostra isso para o aluno, que é fundamental. Porque aquilo ali ele vai usar para o resto da vida dele, de engenharia, o resto da vida. Quantos alunos mandam mensagem para mim? Caramba, Monique, não estou conseguindo resolver esse cálculo aqui. Não, usa tal software ou usa tal metodologia para você resolver isso. É para o resto da vida, né? E aí você tem que ensinar ele a usar isso para o resto da vida. Esse é o papel do professor do ensino superior. E aí, imagina você ensinar isso tudo sem olhar no olho do aluno, né? Porque eu sinto muito essa falta de olhar no olho do aluno. Mas a tecnologia, o ensino remoto, ele favoreceu a gente a mostrar para ele a gama de possibilidades de software que ele tem para poder ajudar na parte profissional dele. Porque os alunos, eles esquecem muito disso, né? Eles querem aquele cálculo pesado, tal, blá, blá, eles só... claro, né, as provas, etc. Mas, e aí? Como é que a gente usa isso? Como é que eu posso usar um software a meu favor? Como é que eu posso usar a tecnologia a meu favor, mesmo em campo, né? E isso, as aulas remotas no ensino superior ajudaram muito, 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 porque aí eles começaram a pesquisar muito mais o que vai ajudar no dia a dia deles, entendeu? Não sei se respondi a pergunta dele. Maravilha, ele aproveitou e já chorou o ponto, né? Entendeu? Porque ele foi reprovado por um décimo. Reprovado não. Vou contar a história, tá, Matheus? Porque ele chora isso direto para mim. Ele fazia cálculo 2 comigo. E aí ele ficou com média 9,8. Acho que foi uma coisa dessa. E aí, média 9,8 comigo é uma coisa... pesado, hein? Significa que ele era um bom aluno. E aí ele foi fazer a V3 para aumentar essa nota. Para fazer a V3, para me dar mais trabalho. Desocupado, né, Diego? Diego não. Matheus estava desocupado, né, Matheus? Eu ia até dizer essa história do reprovado por um décimo. Não existe reprovado por um décimo. Se a média é 6, você está reprovado por 4,1. Mas ele não estava reprovado, ele estava com a média final 9,8. O Matheus estava desocupado. E aí ele não conseguiu, aí ele ficou com a média 9,8. E aí ele fala... Aí Matheus seguiu os meus passos, agora ele faz matemática na UF, vai se formar, acho que daqui a pouco, e é um excelente profissional, eu aprendo muito com ele, ele monta uns materiais bem legais
E aí eu falo para ele, posso usar isso? Ele, pode. Então, virou meu parceiro, tá vendo? Foi meu aluno, chorou um 10º para ficar com média 10 e agora é um excelente profissional. Dá aula até, deu aula até para a filha do Zulu. Para você ver, Flávio Toledo foi aluno de Márcia Glicério. Né? Hoje está todo mundo aí junto, trabalhando junto, entendeu? Então, Monique, deixa eu ver a hora que é, porque senão o bichinho aqui no Instagram derruba a gente. Não, tô de olho na hora. Depois que a primeira live com o Cristiano e com a Márcia eu caí e paguei mico, eu agora tô craque nisso. Então, queria agradecer sua presença, entendeu? Saudade incrível. Também, deixa eu ver quem mais que eu vou mandar beijo aqui. Tinha mais alguém que eu tinha que mandar beijo. A minha irmã entrou, saiu. Entendeu? Deixa eu ver, Monique, Cris, Paulo. Tem um monte de aluno da Monique também. Atendeu as expectativas, era isso que você queria? Com certeza. Entendeu? Na verdade, a gente arruma um pretexto para ficar batendo papo, tomando café, né? Já que a gente não pode se ver ao vivo, então a gente arruma um pretexto para fazer isso e dá uma felicidade ao Instagram, para não ficar só, né, uns negocinhos sem graça assim. Tá Mas bom? O meu recado é, professores, reinventem-se. Excelente, excelente. É bom que já facilitou minha vida, porque eu tenho que pegar uma frasezinha depois de cada um para fazer arte, já vou pegar essa. Depois eu tenho que ouvir tudo de novo para pegar uma do Yuri. Tá bom, Monique? Um beijo, obrigada. Obrigada. Tá? Vou trazer ali o Yuri de novo para me despedir dele. Beijo, obrigada. Beijo. Yuri, volta aqui para despedir da gente. Tô cada vez mais fera nessa vida de diretora de live. Rapidinho eu troco agora. Olá. Então, aproveitar para agradecer de novo a presença, a contribuição, entendeu? A história das canequinhas, eu vou desenrolar as canequinhas para os convidados também, mas no dia do chopp com o coordenador, né? Quando a gente puder juntar esse povo todo, entendeu? E é muito legal essa troca, porque apesar de eu já conhecer uma série de professores, já ter trabalhado tanto com os que estão participando conosco, quanto os que estão assistindo, trazer você, o Rogério que veio na outra, então eu falo que vai agregando muito a minha patotinha e são pessoas muito especiais. Tá? Então, seja bem-vindo à patotinha. Eu agradeço muito o convite, foi muito bom conversar com você, muito bom a gente tentar transmitir alguma coisa para outros educadores ou outros profissionais que estão em formação das diversas áreas. Eu assisti com atenção a Monique falando, maravilhosa. Ela se posicionou quanto professora de uma maneira muito pertinente. Os professores estão engajados, eles precisam se unir nesse momento, porque a base do nosso trabalho é o professor, né? Então, muito maravilhosa a fala dela, perfeita. Vou cobrar essa caneca com certeza, porque quando você mostrou ela, fiquei namorando. E vou esperar o convite. Chegou ontem. Eu falei, tem que me entregar quinta, porque sexta-feira eu já quero usar. Ah, com certeza. E no que você precisar de mim, eu me ponho à disposição para outros temas, outros assuntos. A gente está sempre falando muito de educação, um assunto que eu gosto muito. E no que eu puder ajudar, estou sempre disponível. Tá ótimo, Yuri. Obrigada. Tá, depois eu fazer a divulgação do teu canal e do Conecta, que toda semana, quantas vezes por semana eu não consigo, eu já perdi, não consigo acompanhar, tem vídeo sempre lá, né? Tem live sempre, vídeo sempre. Eu tento postar semanalmente. Quando eu não consigo semanalmente, porque eu leciono, dou aula para curso profissionalizante, aí eu boto quinzenalmente. No máximo, de 15 dias tem uma novidade lá. Não, eu vejo sempre coisa, tá ao vivo, ou tem vídeo, eu falei, não consigo mais acompanhar, o cérebro não acompanha, eu não consigo dar conta nem das minhas. Tá bom, Yuri? Obrigada, tô devendo uma caneca. Beijo. Tchau, vou tirar você, trazer Juliana para despedir. Cadê? Oiê! De novo. Já cheguei! Eu quero agradecer a oportunidade de ouvir a professora Monique, ouvir o Yuri, a contribuição de vocês, que é super importante, falando sobre um tema, né, que é educação, que é muito importante para a gente e para o nosso país. Reformular a forma da gente ver a educação, ressignificar as ferramentas que a gente pode utilizar
para transmitir conhecimento, isso é super importante. E para falar que nós, na Uniaselv, estamos fazendo inscrição para uma ferramenta de educação à distância, justamente para educadores. Quem quiser ver mais, saber mais, é totalmente gratuito. Vai lá na página ou da Uniaselv Araruama, Itaboraí, Maricá, tem lá, tem todo o passo a passo como se inscrever para conseguir acessar esse material. Beijo, Aninha. Perfeito. Beijo, Yuri. Beijo, Monique. Beijo. Ótima manhã para vocês. Obrigada. Deixa eu aproveitar, então, em nome da ISA, também agradecer a presença de todos e aproveitar para anunciar, para convidá-los para a nossa próxima live. Se hoje o papo foi bom, imagina na quarta-feira, que somos todas mulheres maravilhas. Então, live de mulher bonita, live, eu vou postar a arte, daqui a pouco vai todo mundo ficar maluco, que a gente vai conversar com uma delegada da Polícia Civil, professora também, então, meus amigos até conhecem também, que é lá de Fortaleza, e uma velejadora super campeã brasileira, tricampeã brasileira, campeã internacional, blá, 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 e minha irmã. Então, minha irmã, a gente não perde o nepotismo digital. Tá bom? Então, convido a todos para participar na live na quarta-feira que vem, às 5. Sempre tem gente chegando no finalzinho da live, isso é ótimo, né? Então, agradecer a presença da Karine. A Tati Tutora, deixa eu só responder, Tati, esse é o meu refúgio. Esse verde que você fala que tem no final, aqui no fundo, é o refúgio do meu lar. O estúdio dela é muito mais bonito do que o meu. Eu vou começar a descer no meu condomínio e vou fazer live lá de baixo. Vou fazer isso também, porque fica mais bonitinho do que esse monte de fundo interno. Entendeu? E tem mais, mas de repente, se eu ganhar... Então, ficaram de me dar um kitzinho de negócio de café, entendeu? O jabá dos outros, que eu não vou fazer enquanto eu não ganhar, mas se eu ganhar também tem que fazer em escritório para poder mostrar o que eu ganhar. Tá bom? Então, Ju, um beijo, obrigada. Depois a gente se fala e beijo. Obrigada para todo mundo que participou. Bom? Beijo, um ótimo dia, um bom fim de semana para todo mundo. Tchau, tchau. Beijo, tchau, obrigada.